Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do Senhor. Muito bom estar aqui. Mais uma vez, pela manhã foi uma bênção. Nós ouvimos o nosso irmão Daniel trazendo uma palavra muito desafiadora para os nossos corações. Chegou o momento da gente refletir mais uma vez. Então, sendo você flamenguista ou não, provavelmente você ouviu falar que houve uma alteração ali, do comando técnico do Flamengo. Então, o treinador Felipe Luiz, que ganhou quase tudo na última temporada, foi convidado a se retirar. Talvez com aquela educação, aquela eleição, não teve muito respeito, mas esse não é o ponto. O ponto é que outro profissional assumiu o lugar dele apenas 2 dias após sua demissão. Foi assim que o Leonardo Jardim foi contratado para ser o novo técnico do Flamengo. Mas o ponto que eu gostaria de destacar nessa situação foi sobre a instabilidade. Bom, houve uma instabilidade no clube, entre os jogadores, entre a torcida e a imprensa, que gerou debates intermináveis sobre o assunto. O ponto é que toda mudança traz alguns desafios. Toda mudança ela traz desconforto. Então, deixando o exemplo do Flamengo de lado, que esse tema mexe com o meu coração, o que nós devemos fazer, irmãos, quando a gente perde nosso referencial de segurança? Porque, naturalmente, todos nós aqui somos vulneráveis. A gente fica triste, a gente fica apreensivo, a gente tem medo. Isso faz parte da nossa humanidade. Então, essa mesma instabilidade, agora, usando um exemplo, talvez que possa te gerar gatilhos, aparece lá no filme Rei Leão, quando Simba precisa assumir o reino após a morte do grande Mufasa. Então, irmãos, essa instabilidade ela acontece nos contextos mais ordinários da nossa vida. E principalmente naqueles momentos que a gente perde a segurança emocional, a segurança financeira, a segurança afetiva. Então, com isso em mente, eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, verso 1. O texto já está projetado. O pessoal da mídia é muito eficiente. Mas vou esperar você abrir sua Bíblia. Hoje nós vamos passear por alguns versículos desse capítulo. É importante que você mantenha a sua Bíblia aberta. Amém? O texto diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se a atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou a dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para entrar na terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e corajoso. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés me ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas
Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém. Meus irmãos, o contexto desse livro de Josué expõe um momento muito delicado na história do povo de Israel. É importante a gente fazer uma recapitulação aqui dos fatos. Então Deus escolhe Abraão, estabelece com ele uma aliança e promete uma terra, uma descendência poderosa e uma bênção para todas as nações. Deus sustenta a sua promessa através de Isaac, de Jacó, inclusive recebeu o nome Israel, e através de José, o filho de Jacó, a descendência de Abraão chega ao Egito, onde eles se multiplicam e se tornam numerosos. E com o passar do tempo, aquele povo ele começou a ser visto como uma ameaça política. Ou seja, o povo acaba sendo submetido à escravidão. No entanto, Deus comissionou Moisés e Arão para liderar a saída do povo do Egito. E é nesse momento que acontecem muitos milagres. Então, se você não conhece a história do povo de Israel, meu irmão, aqui acontecem as coisas mais loucas, né? Possíveis. Ou seja, o Senhor se manifesta de uma forma poderosa. E aí acontecem as 10 pragas, o segundo dia a Páscoa, o mar vermelho se abre e o povo ele é liberto da escravidão do Egito. E quando o povo ele inicia a sua jornada no deserto, ele é guiado com uma coluna de nuvem de fogo, ele é alimentado com uma água de cordonizes, ele é até hidratado com uma água que sai de uma rocha. E muito mais. Bom, chegando ali no período do Monte Sinai, Deus entrega a sua lei, institui uma forma de culto, de adoração, também inaugura um sistema sacrificial para o perdão dos pecados. Portanto, após 40 anos de peregrinação no deserto, toda aquela geração morreu, inclusive Moisés. E assim, nesse resumão, nós chegamos ao contexto do texto que lemos. Então, aqui já tem o nosso primeiro ponto de reflexão. Por que Moisés morreu? Mas Deus permanece. Esse é o nosso primeiro ponto de reflexão. Um Deus que permanece. Como eu disse, o cenário era desfavorável. O grande líder Moisés havia morrido. O homem que foi usado por Deus se foi. E claramente aqui no versículo 1, conecta o livro de Josué ao livro de Deuteronômio, porque Deuteronômio 34 relata a morte de Moisés no grupo do povo. Então Moisés era um referencial de segurança. Por quê? Porque na perspectiva do povo, Moisés representava a voz de Deus. O povo ouvia Deus falar muitas vezes pela boca de Moisés. Então o povo perdeu. E vamos admitir aqui, ninguém gosta de perder. Imagina você perdendo um referencial tão grande na sua vida. E meus irmãos, o que Deus ensina aqui ao povo e também nos ensina nessa noite é que Ele permanece independente das circunstâncias. Mas o coração que é dominado pelo pecado, olha, ele não consegue enxergar um Deus que permanece. Ele não consegue enxergar um Deus soberano, porque ele está envolto ao pecado. E o pecado, ele deixou o homem cego para não compreender as verdades do Evangelho. Então, nessa condição espiritual, nessa condição de pecado, meus irmãos, o mundo caminha para um caos sem sentido. Então, como
se perde o referencial de segurança, acabou. Não há esperança. Porém, há uma boa notícia. Porque o Deus soberano revelado nas Escrituras, Ele sim, através de Jesus, Ele tem poder para dar vista aos céus. Para que vejam e desfrutem da graça de Deus, da compreensão do Evangelho revelado em Jesus. Então, a graça que nos dá segurança é a graça revelada em Jesus. E essa graça tem como principal função de revelar o Evangelho. Então, meus irmãos, apesar da instabilidade do mundo, das mudanças do mercado, das incertezas da vida, das nossas perdas emocionais, financeiras, Deus está conosco. Esse é um absoluto. Josué e o povo aqui estavam vivendo um momento de grande transição de liderança. Isso me fez pensar uma coisa que o pastor Felipe disse lá na nossa igreja no mês passado. Parafraseando ele aqui, ele disse que uma vez que somos alcançados pela graça de Deus, só há dois caminhos. Ou estamos liderando, ou estamos aprendendo a exercer liderança. E essa frase faz muito sentido aqui no texto, porque quando o texto enfatiza que Josué era servo de Moisés, ou seja, um trabalhador subordinado, ele estava na melhor escola de liderança da sua época. Então, antes de Josué ocupar o lugar de liderança, meus irmãos, ele aprendeu a servir. Josué aprendeu a servir. Isso diz muito sobre a nossa vida e comunidade. Porque nós precisamos estar juntos. Meus irmãos, nós precisamos insistir na comunhão. E eu vou dar aqui apenas dois motivos. Que, em primeiro lugar, somos a família de Deus, reunida através do sacrifício de Jesus, vinculada ao sangue de Jesus. Em segundo lugar, porque precisamos aprender a servir e a servir uns aos outros. Isso aqui, meu irmão, é um desafio muito grande, porque servir o nosso irmão não é uma tarefa fácil. Porque é provável que você, no exercício do serviço ao próximo, você tem que mexer no seu bolso. Você tem que gastar o seu tempo. Você provavelmente vai precisar ser intencional com uma pessoa que naturalmente você não se conectaria. E aqui está o desafio do serviço. A gente precisa aprender a servir. No verso 3, Josué é instruído por Deus para preparar o povo para atravessar o Rio Jordão. E ainda ele afirma que essa promessa foi feita a Moisés. O texto diz: como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano. Ou seja, verso 5: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Portanto, irmãos, aquele que nos chama é fiel. Ele é fiel em cumprir a sua palavra. Ele garante a sua presença. Ele nunca nos deixará. Portanto, meus irmãos, mesmo em meio a perdas, inseguranças, mesmo em mudanças e transições, nós precisamos colocar em prática a soberania de Deus. Porque Ele não deixou de estar no trono por causa das circunstâncias do mundo. Ele garante a sua permanência e garante o cumprimento da sua missão. Então, esse é o nosso segundo ponto de reflexão. O Deus que garante a missão. A mensagem do Senhor para Josué é clara, objetiva. Ela expõe a viabilidade do plano de Deus, e Deus ele dá uma série
Vejamos alguns. Tu farás este povo herdar a terra que eu jurei a seus pais, como fui com Moisés, assim serei com você. Uma série de garantias que Deus dá a Josué nesse texto. Mas no verso 6 há uma síntese que diz assim: seja forte e corajoso. O Senhor salva. Então, Josué, a palavra Josué e a palavra Jesus, no grego, é a mesma grafia. Isso não é uma mera coincidência, porque Josué é uma espécie de Cristo nesse momento. Então, há uma ligação linguística. Em segundo lugar, a herança. Porque Josué conduz Israel a uma herança terrena. Mas Cristo nos conduz a sua igreja a uma herança eterna. Em terceiro lugar, há uma promessa. Em Josué, o povo aguardava a terra de Canaã. Ou seja, um descanso parcial, um descanso limitado e provisório. Em Cristo, a igreja aguarda os novos céus e a nova terra, irmãos. Então, há um descanso definitivo para nós. E a gente precisa se apropriar desse texto, pregar para o nosso coração. Portanto, irmãos, isso nos ensina que Cristo é o verdadeiro Josué, ou Josué é o verdadeiro Cristo. Porque, no final das contas, é Cristo que salva. No final das contas, é Cristo que nos dá uma herança eterna. No final das contas, é Cristo que nos fará desfrutar das promessas de descanso. Então, o verso 6 aqui nos apresenta uma expressão muito utilizada até em traseira de caminhão. Eu já vi isso. Seja forte e corajoso. Essa frase aqui aparece 3 vezes em Josué 1. Então, no original, a expressão combina com 2 verbos aqui. Então, ser forte nos dá uma ideia de firmar-se, de permanecer firme. E ser corajoso nos dá uma ideia de ter ânimo, de agir com determinação. Então, só por essa definição, já cai qualquer concepção de uma coragem emocional. Cai qualquer tipo de interpretação de autossuficiência. Porque a coragem aqui nasce da confiança em Deus. Nasce da confiança nas palavras do Senhor. Então aqui a ideia é de uma firmeza espiritual. Sabe, quando você tem toda a propriedade naquilo que a Bíblia diz, você, baseado nessa fundamentação, você consegue ser corajoso. Mas você não é corajoso porque você quer ser forte. Você é corajoso porque você confia em Deus. Você é corajoso porque você confia nas promessas do Senhor. Isso faz toda a diferença. Ser forte aqui nasce dessa compreensão, porque é um Deus que garante a sua permanência, um Deus que garante a sua elevação, ele garante o cumprimento da sua missão. Portanto, meus irmãos, a coragem de Josué, que a coragem de Josué precisou aqui para conquistar, não foi uma coragem produzida pelo seu coração, isso já ficou claro, mas é uma coragem que está baseada em Deus. Então, não dá para a gente comparar, porque a coragem que Josué precisou para conquistar a terra de Canaã, uma herança provisória, é incomparável com a coragem que Cristo teve para conquistar a nossa herança eterna.
Josué, ele enfrentou exércitos, mas meu irmão, Cristo enfrentou na cruz. Cristo enfrentou o pecado e Cristo enfrentou a morte para nos conduzir à vida eterna. Então, esse ponto de reflexão nos chama a confiarmos em Deus. Esse ponto de reflexão nos convida para que possamos não só lembrar das promessas de Cristo, mas colocar as promessas no nosso coração. Então, é tempo de nos esvaziar. Nos esvaziar da nossa autoconfiança, nos esvaziar dos nossos próprios métodos, porque no final do dia é Deus que garante a sua missão. Então, de forma prática, irmãos, nós precisamos evitar algumas armadilhas. Porque muitas vezes a gente, sorrateiramente, a gente abre mão da devoção para cumprir a missão. A gente não ser esquisito, né? A gente tem umas coisas que não dá para entender. A gente é capaz de fazer a obra de Deus sem Deus. A gente é capaz, como o pastor Felipe falou hoje pela manhã, de dar oferta, obrigado com irmão. A gente é esquisito, cara. E a gente precisa sair do campo da teoria e começar a praticar o evangelho. E isso atinge você e eu, que servimos na igreja há muito tempo. E a gente se acostuma. A gente chega aqui e já sabe a ordem do culto. A gente chega aqui e fala, vai ter a pregação, vai ter um monte de oferta, provavelmente o louvor vai cantar no estatal. E a gente vai se acostumando com o ambiente do culto da igreja, mas perdendo a conexão com o divino. Muitas vezes a gente chega aqui e a gente não está conectado com Deus. A gente está cumprindo um rito. Porque domingo tem que ir na igreja, né? Mas por que tem que ir na igreja? Por que você está aqui hoje? É porque Cristo ressuscitou? Ou porque você veio porque não tinha nada a fazer? Então essa é a reflexão que a gente precisa levar para o nosso coração. O que nós temos feito? Por que fazemos? Por isso, meus irmãos, não confiem em suas habilidades. Não confiem em seus recursos. E aqui vai um parênteses, né? Porque no auge da nossa autossuficiência, a gente atropela os processos. Porque quando a gente tem poder para resolver alguma coisa, a gente tem uma imagem que a gente pode resolver. A gente abandona a devoção em nome da missão. Então, irmãos, vale ressaltar que qualquer interpretação que o livro de Josué tente legitimar qualquer guerra santa, qualquer conquista territorial, né? É um delírio isso aí, né? Então, em Cristo, a missão não é conquistada por espadas, mas através do testemunho da ação do Espírito Santo na sua vida. Portanto, confiando no Deus que permanece, confiando no Deus que garante a sua missão, eu te convido a refletir sobre o servo que obedece. Esse é o nosso terceiro e último ponto de reflexão. Meus irmãos, não há saída para nós a não ser a obediência. Versículo 7 diz assim: somente sejam fortes e muito corajosos. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Meus irmãos, aqui
aqui não cabe muitos modelos. A gente precisa praticar. Então, tudo que eu falei até agora culmina no servo que obedece, no servo que está disposto a ir até o seu irmão e servir. Então, para sermos bem-sucedidos e prósperos, segundo o texto, o caminho é a obediência. Então, a obediência aqui ela tem dois aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto comunitário. Mais uma vez, tenha cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés ordenou. Então, irmãos, nós estamos aqui porque pessoas investiram para que a missão de Deus transpôs nações. A gente só está aqui porque pessoas investiram no reino de Deus. Os apóstolos investiram com a sua própria vida. Os pais da igreja se dedicavam muito para que essa palavra chegasse até nós. Desde os reformadores até todos os missionários que cruzaram continentes. Então não existe um aspecto da fé cristã individualista. Não dá para a gente ser cristão de uma forma individualista. Então o aspecto aqui é comunitário. Por quê? Porque Deus reuniu o seu povo para a missão. Então não dá para obedecer a Deus sozinho. É uma impossibilidade bíblica. Então, o segundo princípio, é pessoal e intransferível. Ou seja, o texto diz que, assim, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo, enquanto nele está escrito. Meus irmãos, é impossível obedecermos a Deus sem conhecer o caminho de Deus. Então a gente precisa decorar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, não abandonar a oração. Então esse é o conceito de ser bem-sucedido aqui no texto. É obedecer a voz do nosso Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, analisarmos, nessa noite nós não percamos de vista o Deus que não nos abandona. Que a gente não venha perder a noção de um Deus que garante a sua missão. Que a gente não venha perder de vista as leis do Senhor. Porque obedecendo os seus mandamentos e seguindo para o avanço da missão de Deus, nós cumpriremos aquilo que Deus tem para cada um de nós. Então esse é o nosso desafio nessa noite. Vamos orar? Curva sua cabeça. Mas, Senhor, louvado seja o teu nome, por sua graça, pelo seu poder, Senhor, que nos fez sair da morte para a vida, o seu poder que nos deu uma nova identidade espiritual em Cristo Jesus. Nós te agradecemos por tamanha graça, por tamanho poder que nos tirado do inferno. E hoje, Senhor, podemos desfrutar de todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, porque foi o Senhor que viabilizou isso. O Senhor viabilizou o caminho. Então nós te agradecemos por esse caminho, por esse acesso, porque é assim que nós temos uma nova vida, é assim que podemos viver em comunidade de vida. Então que essa palavra, Senhor, encontre um lugar no nosso coração, um lugar no nosso coração de não nos esquecermos do Deus que permanece conosco, a despeito das circunstâncias. Que nós possamos compreender que o avanço da missão não está na força do nosso braço, da nossa autossuficiência,
mas está ancorada nas palavras e promessas de Jesus. Nos ajude, Senhor, a colocar isso no nosso coração e principalmente obedecer os seus mandamentos. É tudo o que pedimos, em nome de Jesus.